Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje vamos falar de mais um Salmos da Palavra de Deus. Hoje o Salmo 106. Na semana passada nós estudamos o Salmo 105 e hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, vamos dizer assim, né? Que tratamos do Salmo 105, Memorial do Redentor. E hoje no Salmo 106 nós vamos estudar o Salmo 6, que é 106, que é o memorial do pecador. E nós vimos na semana passada que Deus prometeu e cumpriu a aliança feita com Israel por intermédio de uma família, né? Família de Abraão, que deu sequência pelos seus filhos Isaque e Jacó, e que faria dessa família uma grande nação, e essa nação abençoaria todas as nações da terra. E Deus cumpriu isso. Mas o que Deus esperava do povo é que o povo guardasse os decretos de Deus e observasse as leis de Deus para sua própria bênção e bênção das nações. Mas nós vimos que o povo não cumpriu com a fidelidade de Deus, mas que o povo se rebelou em quase todas as ocasiões, né? Ao longo dos anos, pudemos ver a infidelidade do povo com a fidelidade de Deus, com a sua aliança. E agora aqui no Salmo 106 é relacionado, né, esse pecado do povo, né? E o salmista que relaciona esses pecados com vergonha. Por isso que eu digo que o Salmo 106 é o memorial do pecador, lembrando do pecado do povo, se entristecendo, expondo diante de Deus, clamando pela misericórdia e a bondade de Deus. Agora, graças a Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é verdade, amados? E graças a Deus por isso, porque se caso contrário nós estaríamos completamente destruídos. Nós podemos ver aqui no Salmo 106, ele nos apresenta 4 verdades que mostram a saída, ou melhor, a única saída para um Israel desobediente, a aliança fiel de Deus, e para um mundo perdido no pecado. E um outro subtema que eu também posso usar aqui é a única saída. Nós vamos ver que o salmista nos apresenta aqui 4 verdades que nos mostram a saída para essa vida de pecado, para o mundo de pecado, como foi para o povo de Israel. E a primeira verdade que o salmista apresentou é: trate de conhecer a Deus, verso de 1 a 5. E, de fato, o verdadeiro conhecimento, né, consta em 2 partes: conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Não há um conhecimento sólido e verdadeiro do que o conhecimento de Deus, do ser de Deus, e o conhecimento de nós mesmos, a revelação que Deus faz de si mesmo. E note como o salmista, antes de passar ao conhecimento de si mesmo, tratou de descrever um pouco do conhecimento que tinha de Deus. O conhecimento, ou melhor, conhecimento este que iluminava a sua vida e a saída para o seu caos existencial. Veja, ele inicia dizendo no Salmo 1, versículo 1, quem Deus é. Louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. No verso 2, ele apresenta o que Deus faz. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? E no verso 3, o que Deus de nós requer e o que disso se obtém. Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. E nos versos 4 e 5, o salmista mostra o que Deus faz pelo seu povo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti.
O conhecimento de Deus é como a luz no final do túnel de nossos problemas. Saber que Deus é bom e que seu amor dura para sempre. Saber que Deus age com poder e de modo inumerável, indescritível. Saber que a felicidade é fruto de uma vida vivida em consistência com a palavra de Deus. E saber que Deus resgata aqueles que Ele escolheu, reuniu, fez prosperar e alegrou. Saber de todas essas coisas. Conhecer a Deus é a luz que aponta a saída no final do túnel. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se em Deus. Perca-se na imensidão de Deus. A segunda verdade é tome consciência de si mesmo, verso de 6 a 39. Nosso conhecimento de Deus nos leva ao real conhecimento de nós mesmos. O salmista, com efeito, tendo adquirido o conhecimento de Deus, parte para a consciência que ele tomou de si mesmo. E a primeira coisa que devemos tomar ou ter consciência a respeito de nós mesmos é que somos, por natureza, pecadores. Verso 6 diz: pecamos como nossos antepassados. Fomos desobedientes e rebeldes. Sim, o pecado é o nosso maior problema. E achar a solução de Deus para o problema do nosso pecado é a nossa maior necessidade na vida. Observe nos versículos seguintes as sequências de pecados que o salmista apresenta. No todo são 8 pecados cometidos pelo povo. E percebamos que todos esses 8 pecados são cuidadosamente contrastados com a bondade e o amor duradouro do Senhor, mantendo a sua aliança eterna com seus escolhidos. A gente pode ver também a raiz de todos esses pecados, a incredulidade. Então, o primeiro pecado é a rebelião, o pecado de Israel no Egito e no Mar Vermelho. Verso de 7 a 12. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. O outro pecado que nós podemos ver está nos versos 13 a 15, que é o descontentamento, um dos pecados de Israel no deserto. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas lhes enviou uma praga. Inveja, verso 16 a 18. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam. Uma chama consumiu os perversos. Idolatria, verso 19 a 23. No monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse da sua ira e não os destruísse. Agora veja a raiz dos pecados de Israel, a incredulidade. Verso 24 a 27. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes.
Vocês pensam que acabaram os pecados de Israel? Não acabou, não. Ainda tem mais pecado de Israel. Apostasia, verso 28 a 31. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir, e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Insurreição, revoltaram contra a autoridade de Moisés, verso 32 a 33. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, amargurar o seu espírito, e ele falou sem refletir. Conformação, o pecado de Israel em Canaã, Salmo 106, né, os versos 34 a 39. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. A terceira verdade é: tema o castigo de Deus. Versos 40 a 42. Deus é bom e misericordioso, mas ele é também santo e não habita com pecado. Essa longa lista de pecados do povo de Deus que nós aqui ouvimos, de todo mundo, resultará em quê? Olha o que o verso 40 a 42 diz. Por isso a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, sua prosperidade, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Deus entregou seu povo nas mãos de seus inimigos. As nações ímpias foram a vara da ira de Deus para disciplinar o seu povo. Mais tarde nós pudemos ver que as 10 tribos do norte caíram nas mãos dos assírios, as 2 tribos do sul caíram nas mãos da Babilônia, mostrando que Deus é fiel tanto na aplicação de suas bênçãos, como também no exercício de sua disciplina. Por fim, a quarta verdade é: tenha confiança na graça de Deus. Verso 43 a 48. Note como o salmista registra na sequência as frequentes misericórdias do Senhor dispensadas a seu povo. Olha o verso 43 a 46. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Esse conhecimento de quem Deus é, como ele age, de quem de fato somos e do que mais precisamos, levaram o salmista cheio de fé, carregado de confiança na graça futura de Deus, a fazer sua súplica final. Salva-nos, Senhor, verso 47 a 48. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Prestar atenção no pedido é o pedido de quem realmente conhece a si mesmo e sabe do que verdadeiramente mais precisa. Que o Senhor reúna o seu povo, congregue o seu povo, para que o seu povo o adore
e se alegre nele. Deus nos salva e nos santifica para o adorarmos e nos alegrarmos nele. E qual é o resultado de quem foi salvo pela graça por meio da fé? Louva o Senhor. É o que o versículo 48 diz, né? Que nós lemos. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que você, meu amado, nesta manhã faça o pedido certo. Salva-me, Senhor. Reúna-me como igreja, como eleito de Deus para adorar o Senhor e me alegrar no Senhor. Que eu viva para anunciar o teu evangelho, a vida eterna, que é conhecer a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que essas verdades possam soar em nossos corações, que possam exteriorizar em nossas atitudes a alegria de vivermos uma vida em conformidade com a palavra de Deus, reconhecendo quem é Deus, o Deus santo, justo e misericordioso, e reconhecendo também que nós somos pecadores e que nós necessitamos e carecemos da misericórdia de Deus. E que festejemos a cada dia a graça de Deus, o favor imerecido de Deus por nós, pecadores. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, por mais esse momento que a Tua palavra fala aos nossos corações. Nos ajude, ó Pai, a cada dia, seja qual for a circunstância que enfrentemos, alegrarmos no Senhor, adorar o Senhor, refletindo, falando do seu amor, falando da sua misericórdia, mas também falando da sua justiça, da sua santidade, que o Senhor não compactua com o pecado, e por conta disso que nós lutemos contra o pecado em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Abençoe a sua igreja, que o teu povo a cada dia possa conhecer o Senhor e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe os amados.